Olha só, ainda sobre esse tema do suposto corte de gastos, vou aproveitar que essa palavra está na moda, né, de suposta tentativa disso, daquilo, foi a suposta tentativa de corte de gastos do governo. Segundo o Poder 360, a aparição de Fernando Haddad no pronunciamento de pouco mais de 7 minutos, ontem à noite, em cadeia de rádio de rede nacional, foi interpretada por políticos aliados ao governo como um posicionamento para a campanha presidencial de 2026, inclusive com a anuência do presidente Lula. Na teoria, Lula deve ser candidato à reeleição daqui a 2 anos, quando estiver com 81 anos de idade. Porém, pessoas próximas ao petista indicam uma possível desistência de concorrer ao 4º mandato, principalmente por conta da saúde. E aí, então, já teria sido, segundo esses veículos, um ensaio da candidatura do Haddad, um teste com esse pronunciamento de ontem à noite. Será, Marcelo Bella? Olha, o Haddad, ele é impressionante. Eu acho o Fernando Haddad, nosso ministro, ele é um fenômeno. É fenomenal como ele é fiel ao presidente Lula, como eles são amigos. Eu acho que eles podem se tratar como irmãos. Né? O presidente Lula já colocou ele em várias roubadas e ele aceita todas. É impressionante. É esse tipo de amigo que a gente precisa ter. É aquele cara que você fala que vai para o inferno, o cara vai com você. Né? Se o Haddad fizer isso, olha, ele não vai ganhar a eleição, a não ser que a eleição seja fraudada. Ô professor, e será que faz sentido essa estratégia de colocar o Haddad para fazer o pronunciamento? Porque, pelo que a gente está vendo, mais queimou o filme do que capitalizou candidatura, qualquer outra coisa. Se foi esse o objetivo, é um plano digno de trapalhões, hein? Eu fico sempre com a dúvida, quando você lança muito antecipadamente um candidato, se isso não acaba sendo uma estratégia para queimar aquele que pode fazer sombra. Mas como o Marcelo Bella falou, eu concordo plenamente. O Haddad sinceramente, ele é um cara que segue à risca. E ele segue à risca exatamente aquilo que o Lula fala. O que mostra que ele já não é uma grande liderança. Ele não é um bom administrador. Aqui em São Paulo, aquele que tiver a oportunidade, venham ver as ciclovias aqui da Avenida Paulista, você vai ver o que é algo feito para ir para algum lugar, para saber para alguma coisa, e que pedestre é atropelado por carro, por pedestre e por bicicleta. Exatamente por causa de um projeto maravilhoso que foi feito aqui pelo Fernando Haddad. Mas isso é apenas um detalhe. Tem um vídeo dele que voltou a circular hoje, professor, que ele fala, o Haddad confessa que não entende nada de economia. Acho que deve ser ali por 2016, 18 esse vídeo. Não sei se na época que ele era ministro da Educação ou prefeito de São Paulo. Ele fala, eu não entendo muito de economia, eu só passei porque eu colava do Alexandre Schwartzman. É esse o nível do atual ministro da Fazenda. Ele pode até ter brincado com isso, porque alguns falam, não, a defesa disse assim, não, ele estava brincando. Mas independentemente disso, ele é formado, acho que em Direito, eu tenho a impressão disso, tem um mestrado em Economia e tem o doutorado em Filosofia. No mestrado em Economia, a tese dele foi sobre, mais ou menos isso, sobre efeito sociológico da economia soviética. Isso. Ora, o modelo soviético de economia, alguém vem falar que é um economista estudando o modelo soviético de economia, esse cara está brincando comigo. Ele não entende nem de economia, nem de liberdade, nem de democracia, menos ainda de organização soviética. Se ele entendesse da organização soviética, a primeira coisa que ele faria, ele jogava fora a tese dele. Porque não tem como você buscar efeitos sociológicos que sejam positivos numa coisa dessa. Mas tudo bem. Agora, quando você olha, aí eu já encerro, você pega, uma tentativa de colocar o Haddad. Como o Marcelo falou, o Haddad é o indivíduo mais fiel e leal que o Lula tem, porque ele faz qualquer coisa. A única diferença que eu teria, que é uma discordância, não seria uma discordância, uma complementariedade ao que o Marcelo falou, é que com o que ele ganha, até eu seria um Márcio Postman, seria um Márcio Galípolo. Até eu, se pagasse isso para não fazer nada e para ficar aparecendo lá e ainda ter um poder de uma caneta, até eu seria uma espécie de Márcio Galípolo. Não com eles, né? Porque você tem limites morais. Mas acaba sendo uma tentativa de formar uma liderança. O problema todo é que ele já trouxe a guerra com aquele que se considera o herdeiro do Lula, que até imita os trejeitos do Lula. Se vocês prestarem atenção, vejam o Boulos falar. É idêntico o Lula falando. Até ele dá em pausa e faz assim, aí faz, e volta, e faz aquelas caras. É um gestual, ele acha que ele é o herdeiro. Se ele está apostando no Haddad, ou ele está querendo queimar o Haddad pro Boulos, ou ele está fazendo já a guerra com o PSOL. Só que o problema é fazer guerra com o PSOL não é como fazer guerra com o pessoal da direita. O pessoal da direita segue a Constituição, faz tudo que tem que fazer guerra com o PSOL, aí ele vai sentir. Porque aí o PSOL vai pra porrada. Porque o PSOL, eles têm a violência como instrumento do processo político. Isso, ele pode colher frutos muito ruins. Desculpa eu ter me estendido um pouco. Vou te passar, Geise, mas antes vamos só mostrar aqui esse Remember, já que eu falei, o alemão não dá ponto sem nó. Eu citei aqui, o alemão já tem na
ponta da bala aí, já está em ponto de bala o vídeo do Fernando Haddad falando sobre os conhecimentos dele em economia. É um vídeo antigo, tá, gente? Para que não fique aqui nenhuma fake news, distorção. Não, é um vídeo antigo de fato em que o atual ministro fala dos seus conhecimentos em economia. Dá uma olhada. Eu quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Naércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Ele falou certo. Eu não senti muita ironia não, professor. Contigo, Geise? Eu achei que ele falou bem sério ali, ele se sentiu confortável para assumir a sua incompetência. E assim, tudo bem ele não dominar a economia. O problema é ele ser ministro. Dessa área. Exato. Se ele não dominasse a economia, tá tudo certo. Mas ser ministro da Casa Civil é que é o problema. Ele fala que ele estudou 2 meses, e aí ele ainda fala assim, eu dou os meus pitacos em economia. Então tá explicado porque ele tá ganhando prêmio na Time no negócio de sustentabilidade ambiental. É porque ele só dá pitacos na nossa economia. Ele foi ministro da Educação e está confessando que cola. Também não é muito legal também, né? Vamos combinar. E aí, assim, o portal Poder 360 levantou essa ideia, não sei de qual cabeça saiu, mas considero uma ideia completamente estapafúrdia. Fernando Haddad já concorreu à presidência e perdeu. Fernando Haddad não conseguiu ser reeleito em São Paulo e teve o pior índice de aprovação. Fez essa porcaria aí na Avenida Paulista, que a gente corre risco de ser atropelado todo santo dia. Semana passada mesmo, eu estava atravessando um casal de idosos, provavelmente não era daqui de São Paulo. E aí eles não sabiam que se ele ficar no meio da calçada, você pode ser atropelado por uma bicicleta. Enfim, né, não conseguiu fazer a gestão dentro de São Paulo. São Paulo também é uma cidade que caminha sozinha, nem isso ele conseguiu fazer aqui. Então, assim, ele é o cara, o Marcelo colocou, a gente precisa de um amigo desse, porque o cara é leal. O cara é leal ao Lula. Ele é leal a um ponto de se prostituir a própria personalidade, de não ter voz ativa e fazer absolutamente tudo que o Lula manda. Então, é uma ideia completamente estapafúrdia. A gente também precisa lembrar que há outras coisas em jogo. O Lula vai estar com 81 anos, mas eu, sinceramente, não acho que isso será um problema. O Lula vive falando que ele tem, sim, vitalidade. Ele já está falando isso desde agora. Lembram também... eu não lembro se foi na campanha passada, mas acho que foi. Tinham vídeos do Lula na academia e tal, querendo mostrar que ele era um cara, olha, eu tô super ativo. Isso, eu tô muito ativo ainda. Então, assim, essa questão da idade não será um problema. Isso aí é o menor dos problemas, eles fazem um marketing em cima e resolve. Mas a ideia do Haddad é completamente estapafúrdia.